Fabiana, não. É Michele Lima, tá bom? Eu não consigo ficar respondendo todo mundo no chat e na... Essa que é a nossa relatora. Estamos gravando, então? Alguém me confirma, por favor? Tá, Bruna? Sim, Bruna. Obrigada. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. À medida que o pessoal for chegando, então, a gente vai dando as boas-vindas. Esse, então, é o grupo 2, que vai falar sobre o título 2 de ordenamento territorial do plano diretor, tá? Nós fizemos uma pequena pauta para a reunião, que será feita em 3 sessões, tá? A sessão de abertura, para quem não conseguiu participar, nós temos as orientações gerais para umas boas práticas da reunião online. Infelizmente, a gente está nessa situação, né? Então, para que todo mundo possa ser ouvido de uma maneira educada, de uma maneira ordenada, a gente precisa ter umas certas regras para poder ouvir todo mundo. Vou falar um pouquinho sobre o plano do plano, que também foi apresentado na plenária de sexta-feira, apresentar quem é da equipe da prefeitura que está trabalhando nesse título, apresentar as entidades do grupo 2 e uma proposta de calendário das reuniões do grupo 2. É uma proposta, tá? Reafirmo que não tem nada fechado. A gente selecionou alguns dos temas que a gente achou de mais relevante para discutirmos nessas reuniões com as entidades. Porém, é claro que está aberto ainda a sugestões. Então, na sessão principal, eu vou fazer uma comparação entre o que foi proposto, o que saiu, na verdade, do nosso atual plano diretor de ordenamento territorial, de 2011, e comparar com a nossa proposta de título para 2021. Não sei se todos repararam, mas nós enviamos, junto com o convite, uma enquete online, que perguntava justamente quais seriam os 3 tópicos do ordenamento territorial de 2021 que vocês considerariam mais interessantes para a gente abordar. Então, a gente vai mostrar esses resultados, não foram grandes resultados, a gente sabe que o e-mail só foi enviado no sábado à tarde, a gente pede desculpas por isso, mas, infelizmente, nesse início de reunião, fica um pouco difícil, mas a gente pode deixar aberta essa resposta, essa enquete, até o final do dia, para a gente poder fechar, então, o PowerPoint e enviar para vocês com mais respostas, tá bom? Vamos ter também uma atividade chamada de nuvem de palavras, que aí todos vão poder fazer, né? Quem vai mediar vai ser a Tatiana Biff, da SMPU também. E o pessoal do PP, o Leandro Souza e o Felipe Mandarino, vão mostrar 2 aplicativos. O aplicativo do CIURB, que também foi mostrado na plenária de sexta, e o mapa colaborativo, que tem por objetivo, então, mapear, territorializar algumas das propostas e sugestões que vocês podem trazer para a gente. Então, a gente está tentando, com esse grupo 2, pegar a maior quantidade de propostas de maneiras diferentes, tá bom? Para que todos possam participar. E aí vamos ter a sessão final de encaminhamentos, em que vocês vão poder falar, e a gente também tem algumas outras propostas para as outras reuniões. Vou lembrar novamente, para quem ainda não viu, para facilitar tanto os relatores quanto quem está como mediador, que os participantes devem se identificar com o nome, pelo menos um sobrenome e qual entidade ou órgão que pertencem, tá? Se alguém não souber como faz, por favor, alguém ajude no chat. O microfone já está fechado. Para dúvidas e comentários, por favor, indiquem no chat, tá? Se inscrevam pelo chat. Não tem uma ferramenta no Zoom que é levantar a mão, a gente não vai utilizar, porque a gente não tem como saber quem levantou a mão primeiro, tá bom? Então, a gente vai utilizar realmente a inscrição pelo chat, e aí vai ficar por essa ordem. Então, ao final da apresentação, na ordem de solicitação, os participantes terão 2 minutos de fala, tá bom? E as questões que não puderem ser respondidas nessa reunião, a gente vai deixar registrada para, então, poder dar um feedback para vocês futuramente. Então, eu vou começar. Então, algumas das pessoas já receberam pelo e-mail da plenária, né, o plano do plano. Então, a gente está na semana de nivelamento, tá?
Então, a gente tem um cronograma, que a gente já sabe que é curto, mas que a gente precisa começar a discutir o plano, né? Então, a gente vai ter aí 6 semanas de contribuições, são 6 reuniões que a gente vai ter com cada grupo, e depois a gente tem os debates com a população, tá? Que está aqui no item 3. E aí, assim, a gente tem a consolidação de uma primeira minuta, tá? Que pode ser enviada, então, à Câmara Municipal. A gente sabe que muitas pessoas foram contra esse prazo, etc., mas eu reforço aqui que isso é uma proposta, tá? Se vai ser estendido, se não vai ser, independente disso, a gente precisa começar, tá bom? E aqui que começa o Futuro do Rio de Janeiro, então. Então, apresentando um pouco da equipe interna, de quem está fazendo parte aqui do Grupo 2. Eu sou coordenadora, para quem não me conhece, meu nome é Bruna Micelli. Temos como coordenadores Felipe Mandarino e Leandro Souza, também do IPP. Temos 2 relatoras do IRPH, que é a Michele Lima e a Ali Kobayashi. Temos o apoio técnico da Fabiana Rosa. E temos todos esses participantes da equipe interna da Prefeitura, dos órgãos da SMPU, do IPP e do IRPH. Além disso, nós temos também, contamos com técnicos do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, que já se reúne desde 2013, né? E então, para essa gestão, nós temos os seguintes técnicos envolvidos da Rio Águas, da SMAC, da ICMH, de Fazenda, de Transporte, da PGM e do COR. Aí, mostrando um pouco das entidades, vocês podem ter acesso à plataforma, ao grupo, né, através desse link, tá? Que eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês dentro da nossa pasta. Nós tivemos uma inclusão aqui de mais uma entidade, então lá está ainda 32, mas isso é sempre atualizado às sextas-feiras, tá? Então, nós temos essa distribuição. Universidades com 12%, entidades de classe e movimentos sociais com 27% e ONGs com 34%. Além disso, nós também temos 4 participantes da Câmara Municipal e mais 9 convidados. Então, eu vou me deter um pouquinho aqui, que isso aqui é uma proposta de calendário de reuniões do Grupo 2, tá? Então, hoje, nós estamos fazendo as boas-vindas com nivelamento de informações, e vamos propor aquelas atividades que eu já disse anteriormente para a próxima semana. Como já foi um trabalho que foi feito em 2013 e atualizado para 2017, nós propomos falar sobre as áreas de restrição à ocupação urbana, centralidades ou sistemas de centros e subcentros e vetores de desenvolvimento da cidade, porque acreditamos que é um trabalho um pouco mais que já foi mais bem desenvolvido, tá? Posteriormente, vulnerabilidades ambientais. Na 4ª reunião, vulnerabilidades sociais. É bastante um pedido de vocês para a gente falar sobre isso. Na 5ª reunião, estamos fazendo um esforço aí para falar sobre as áreas passíveis de adensamento ou de ocupação. A gente teve até uma discussão ontem interna no grupo se seria passível de adensamento ou de ocupação, e aí a gente também ainda está em aberto, como eu disse. E, na última reunião, falar especificamente sobre o macro, mesozoneamento e tudo que vem a reboque disso, ou seja, as diretrizes, os objetivos e até os índices que estão atrelados, então, esse macro e mesozoneamento. Então, para a gente fazer um exercício de comparação entre o que foi proposto em 2011, que, na verdade, o que saiu, né? O que foi proposto, na verdade, foi modificado na Câmara. Acho que vocês já devem saber que recebeu mais de 1.400 emendas. Aqui não foi diferente no ordenamento territorial, tá? Então, para 2011, o que a gente tem de ordenamento territorial é um capítulo de uso e ocupação do solo, com uma seção de estrutura urbana básica, uma seção de ocupação urbana, com subseções de equipamentos urbanos e espaços públicos, e uma seção de áreas de restrição à ocupação urbana. Daí, temos o capítulo 2, que entra no macrozoneamento,
E aí, seção de macrozonas de ocupação, vetores de crescimento da cidade e áreas sujeitas à intervenção. Por fim, um capítulo sobre a ordenação para o planejamento, que leva em consideração limites político-administrativos, como APs, RPs, RAs, subbacias, e é basicamente isso que a gente tem em 2011. Na nossa proposta, que, reforço, não está fechada, nós reorganizamos um pouco os títulos, o título, separando em 2 capítulos. Primeiro de conceitos norteadores, para depois a gente ir para o ordenamento, para o planejamento, tá? Então, nos conceitos norteadores, a gente tem a estrutura urbana básica, né? As áreas de restrição à ocupação, daí trocamos de vetores de crescimento para vetores de desenvolvimento orientados ao transporte. Isso já é um título que a gente utiliza desde a LUS de 2017, da proposta de LUS. Do sistema de centros e subcentros, das áreas, então, passíveis de adensamento, ocupação, e a gente também incluiu uma seção de vulnerabilidades urbanas, que incluiriam, então, as vulnerabilidades ambientais e sociais. E a partir todos esses conceitos, então, a gente poderia chegar num ordenamento para o planejamento. Então, entrar nas escalas de planejamento, que aí entrariam a questão dos limites administrativos, RPs, APs, RAs, a gente também vai avaliar o que é utilizado, o que não é utilizado, subbacias, bacias hidrográficas, que são unidades para planejamento, que são utilizadas por muitos órgãos. Do macrozoneamento, que seriam justamente diretrizes gerais para a cidade, tá? Então, é um primeiro nível uma primeira escala, né, então, para planejamento, e um mesozoneamento, que veio muito com as reuniões de 2020, 2019, 2020, que seria, então, uma escala intermediária entre o macro e o zoneamento, no qual a gente poderia ter um pouco mais de aplicação de alguns instrumentos urbanísticos. Então, essa é a comparação do que a gente está propondo para o que já está em vigor. Daí eu vou passar para o Felipe Manhães, que vai apresentar um pouco dos resultados da enquete. A gente fez uma consulta sobre o conteúdo do título 2 do Plano Diretor de 2021, com esses tópicos, então, que a gente propôs para vocês. Vou parar aqui de compartilhar. E aí, Felipe, por favor, se puder compartilhar e falar um pouquinho. Compartilhar aqui o PDF. Então. Mas, assim, foram poucas as contribuições, mas a gente pode deixar... Tá conseguindo? Mas a gente pode deixar até o final desse dia para a gente ter mais respostas, ok? Com você, Felipe. Vocês estão conseguindo ver? Tô sim. Beleza. Essa enquete ela foi feita, né, e foi disparada na sexta-feira, depois da plenária. E contou com algumas perguntas e teve a abertura para a possibilidade de a pessoa sugerir alguma coisa ali. E, assim, a pergunta, basicamente, foi quais são os 3 assuntos mais importantes no ordenamento territorial, na sua opinião. E a gente teve uma participação ainda pequena em relação ao potencial, né, dessa enquete, com o máximo da vulnerabilidade urbana e ambiente social como o mais importante, graduando até 3, que foi o macrozoneamento. Na verdade, eu não sei se estou conseguindo ver outra parte, que aqui para mim some. É o mesozoneamento. Tá? E dentre as contribuições, que realmente ainda são poucas, né? Precisa dar uma incrementada, tem essa avaliação de áreas de favelas, periferias, vulnerabilidade ambiental, com o mesmo critério de avaliação de benefício e licenciamento de condomínios de luxo. Áreas informais, ações de atuação de grupos criminosos, temas elencados sugerem
certa pulverização dos problemas poderiam talvez ser agrupados. Então tem uma série de sugestões que foram dadas, né, através da enquete. É uma enquete importante para a gente ter uma leitura da compreensão de todo mundo, né, sobre os temas. E acredito que a gente vai fazer mais algumas vezes isso para poder Pode deixar, absorver, né? a gente pode deixar, assim. Eu só queria deixar realmente claro que a gente está utilizando esse resultado da enquete, tá? Então, tivemos algumas sugestões de agrupamento de temas, algumas sugestões gerais, né, como já foi dito, que a gente precisaria primeiro debater os temas do grupo 1, para depois prosseguir para os demais grupos, avaliar a questão vocacional da região e de desenvolvimento, organizar a organização e estrutura de dados sobre ordenamento territorial, apontar... Então, Bernadette, eu acabo vendo o chat, gente. A enquete ela foi enviada junto com o convite, ela era o terceiro link, tá? Mas a gente vai deixar até o fim do dia para que vocês possam responder. São realmente 2 perguntas só. Vocês colocam o seu e-mail, elencam os 3 principais itens do ordenamento territorial, e aí vocês podem sugerir outros itens que vocês desejam falar. Então, mais uma sugestão aqui: apontar, traçar, descrever e orientar o tema de sustentabilidade, inclusão de conceitos de alteridade urbana e resiliência urbana. Pode passar, Felipe, por favor. Claro. É o último também. Eu percebi. Era o mesmo de avaliar a questão das áreas de favela e periferia junto com a vulnerabilidade ambiental. Então, esses que são os resultados da enquete que a gente enviou, porque a gente sabe que o tempo foi curto, mas que a gente vai ter agora a possibilidade de fazer um exercício, né? Passa o próximo, por favor, que aí a gente já passa para a Tati, né? Que vai fazer aí, então, uma explicação de nuvem de palavras. Tati, consegue abrir aí o seu áudio e explicar para a gente, por favor? Sim, tô aqui. Bom dia, Tati. Bom dia, tudo bem? Bruna, eu vou botar o link no chat, pessoal. Ok. E aí vocês clicam no link. Quem não conseguir clicar, copia e coloca no navegador da internet. Vai ser mais uma ferramenta nossa, a Nuvem de Palavras, para a gente tentar nivelar e saber quais são os interesses a gente quem está não pode tentando usar todos os participar... recursos, né? Quem não pôde participar, né, dessa enquete, quem não conseguiu ver e etc. A gente sabe que a primeira reunião é mais complicado de todo mundo ler todos os links e conseguir ver tudo, mas tem a oportunidade de participar, então, agora com essa nuvem de palavras. Então, Tati, manda aí o link. Desculpa, só questão de ordem, Bruna. Teve uma solicitação aqui de repetir um pouco o resultado da enquete. Eu acho que vocês podiam só pontuar aqui os 10 pontos e também qual for, novamente, os títulos mais... Posso deixar na tela. Um instante só antes da nuvem de palavras. Teve essa demanda, eu acho que passou um pouquinho rápido aquela tela. Tá bom aqui? Conseguem ver? Pode aumentar um pouquinho, porque o texto está um pouquinho pequeno. Não aqui. consigo aumentar, gente. Faz a leitura. Tá, eu vou fazer a leitura, então, só disso. Posso fazer? Então, faz, por favor. Então, o tema que recebeu mais votos, então, de maior interesse, seria o de vulnerabilidades urbanas, ambientais e sociais, tá? Com 10 votos. Depois, seguido de estrutura urbana básica. Depois, tivemos áreas de restrição à ocupação com 6 votos. Com 4 votos, vetores de desenvolvimento e áreas passíveis de adensamento. Com 3 votos, sistemas de centros e subcentros, escalas de planejamento e macrozoneamento. E com 2 votos, mesozoneamento, muito possivelmente porque também é uma escala que a gente ainda não tinha no plano diretor, então as pessoas não têm muito conhecimento do que a gente está propondo com mesozoneamento. Eu vou deixar, então, essa para vocês darem uma olhada, tá? Mas gostaria que vocês participassem, então, da nuvem de...
Estou colocando o link no chat. Bernadette, questões de ordem vão entrar na ordem de inscrições, tá bom? Eu expliquei isso no início da reunião, mas tudo bem, vamos lá. Vou dar, a gente tinha falado 3 minutos, né, Bruno? Pode ser 3 a 5 minutos. A proposta é que vocês escrevam 3 palavras ou, enfim, frases curtas, né? Sobre o que vocês esperam para o ordenamento territorial da cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês clicam nesse link que a Tatiana colocou no chat, tá? Ou então vocês copiem e coloquem no navegador de vocês. Se alguém tiver dificuldade, é só falar pelo chat. E aí, fiquem à vontade para usar a criatividade de vocês. Daí, quem for conseguindo, vai falando que aí também a gente tem um balizador de temos 66 participantes, Tati. Aí você vai vendo aí quantas respostas você tem. Estamos no 14. Beleza. Oi, paixão. Tá ok? Para quem entrou agora, eu estou enviando novamente. E aí, quantas respostas, Tati? 26, 27. Tá, vamos até 9h30. Estou contando até 9h30. Beleza. Aqui ainda tem gente entrando na sala de espera, acho que fica caindo, enfim. A Cristiane está perguntando aqui no chat se tem como enviar mais uma resposta. Eu acho que eu coloquei mais de uma, mas acho que não. Eu acho que só foi uma. É. É só uma nuvem de palavras, só para a gente sentir mesmo o que é mais importante. Acho. Não precisa responder novamente, Isabela, só uma vez só. Já temos 35. Não sei se a nossa equipe está entrando também. Vou botar o presente aqui, só para a gente ter o...
Posso compartilhar, pessoal? Pode. Agora a gente não está usando essa função de levantar a mão, tá? Então, se você quiser a palavra, por favor, se inscreva pelo chat. Obrigada, Marcelo. Eu recebi o seu e-mail. O que for possível também vai ficar gravada essa reunião, tá bom? Aí depois você pode acompanhar. Ué, peraí. Deu um problema. Bruna, vai continuando aqui que eu já mostro o resultado. Ok. Então, a gente vai passar então para a apresentação do... Posso parar a sua tela, então? Pode. Você acha melhor? Uhum. Então, a gente vai para a apresentação então, do aplicativo, com o Leandro Souza e o Felipe Mandarino, do IPP. Tanto o aplicativo que tem as camadas, que é aberto a todos os públicos, a todo público, e também para o mapa colaborativo do Grupo 2, tá? Que é uma opção que a gente criou para vocês poderem territorializar as propostas. Tá? Então, a gente tem alguns canais de envio de proposta, que pode ser pelo nosso e-mail, eu vou deixar isso nos encaminhamentos, ou então fazer nesse mapa. Aí o Leandro e o Felipe, eles vão apresentar como é que usa esse mapa, etc. Tá? Quando vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Bruna, já deu aqui, deixa eu compartilhar. Desculpa, gente. Opa! Temos uma nuvem de palavras. Bacana, bacana. Bem legal. Sustentabilidade e vulnerabilidade como principais, né? Inclusão também. Inclusão eu votei em inclusão, confesso. Bacana. A gente vai tirar um print, né? E deixar isso para a gente ver no resultado final se a gente conseguiu alcançar isso no ordenamento territorial de alguma forma. Bem legal. Tá, estar mesclado sustentabilidade com vulnerabilidade. Bem bacana mesmo. Então, vamos agora para a apresentação. Felipe e Leandro, por favor. Leandro, você compartilha daí ou quer que eu compartilhe daqui? Tá com tudo pronto aí? Eu vou compartilhar aqui minha tela, gente. Tá. Depois eu estou aqui de backup. Bom, só para me apresentar, eu sou Leandro Souza, sou gerente de cartografia do Instituto Pereira Passos. A gente achou muito importante montar esses aplicativos, né? Tendo em vista que para o plano diretor como um todo é importante, é essencial essa questão territorial, mas sobretudo para o nosso grupo, né, de ordenamento territorial, não tem como a gente discutir as coisas sem estar embasado em informações georreferenciadas, né? Então, na verdade, a gente tem 2 aplicativos que estão à disposição de vocês para consultas e para contribuições. Esse primeiro aplicativo que está aqui, que é o aplicativo do Plano Diretor 2021, ele está compartilhado com todas as entidades e está disponível na plataforma do planodiretor.rio, tá? Ele é aberto, não precisa de login para você acessar. Todas as informações que estão aqui são públicas, né?
E, aliás, não só para as entidades que foram inscritas, né, pelo chamamento público, como a sociedade civil em geral. Tá? Só recapitulando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar o site do Plano Diretor, planodiretor.rio. Na aba de revisão do Plano Diretor, tem um link para ele aqui embaixo. Tá? Aqui acessa a ferramenta. Tá? Então, está aqui, está no site, está disponível para toda a sociedade. Tá? Eu vou falar sobre ele rapidamente, depois eu vou falar sobre o colaborativo. Então, como eu falei, a proposta dele é ter uma série de camadas, tá? Aqui a gente clica em legenda, a gente consegue ver o que está ligado. A gente tem aqui informações de transporte, tem informações de limites administrativos, tem a proposta do macrozoneamento, você pode dar zoom para alguma região da cidade, por exemplo, que seja do seu interesse. Você pode ligar outras camadas de informação aqui em camadas, então a gente disponibilizou todos esses recursos aqui, tá? Várias propostas de instrumentos urbanísticos, informações sobre área de especial interesse social, as áreas de favelas, loteamentos irregulares, né, que foi uma questão que já foi levantada por muitos de vocês. Temos dados sobre valor venal por metro quadrado para as várias APs da cidade. Temos propostas, instrumentos diversos aqui. Tá? E essa lista de informações, a gente ainda está pensando em incluir mais coisas, tá? Porque a gente acha muito importante que vocês conheçam essas informações para poderem fazer uma participação mais efetiva nessa nossa discussão do plano diretor. Tá? Então, esse aqui é o primeiro aplicativo, o Plano Diretor 2021, está disponível para todos. Tá? E o outro aplicativo que a gente desenvolveu, esse já é um pouco mais, não só informativo, mas esse aqui a gente já espera realmente que vocês façam uma colaboração de fato, que é o mapa colaborativo do ordenamento territorial. Tá? A gente sabe que estão participando aqui, né? A Bruna mostrou lá no começo, temos entidades de movimentos sociais, temos academia, entidades de classe, alguns têm uma atuação mais territorializada, né, como as associações de moradores de bairros e alguns movimentos sociais, outros têm uma atuação mais abrangente, né, mas o que todos têm em comum é a perspectiva territorializada, né. Então, independente de ser uma atuação mais local ou uma atuação mais geral, todos têm atuação aqui no território do nosso município do Rio de Janeiro. Tá? Se eu puder acrescentar uma coisinha, Leandro, Pode falar, justamente uma das grandes críticas do plano atual, né, do plano em vigor, é justamente que ele não foi muito territorializado. Então, assim, o nosso grande desafio é isso, é territorializar justamente as demandas e as propostas. Então, se vocês puderem utilizar esse mapa para principalmente territorializar propostas, isso seria muito de grande valia para a gente, tá bom? Era isso que eu queria falar. Então, assim, é um aplicativo bem simples, tá? A gente buscou colocar uma coisa bem objetiva, né? Aqui está o território, né, do nosso município do Rio de Janeiro. Esse aqui é um mapa básico que a gente desenvolveu. À medida que você vai dando zoom, vão aparecendo alguns elementos, né? Aqui está o uso do solo, temos a linha férrea, a divisão de bairros da cidade, tá? À medida que você vai dando zoom, vão aparecendo outras informações, né? Aqui já aparecem os logradouros, aqui, no caso, estão as estações de BRT. E qual é o objetivo dele? É que vocês realmente colaborem, né? Essa colaboração, como eu falei antes, temos entidades das mais diversas setores da sociedade civil, tá? Então, alguns talvez tenham uma colaboração um pouco mais teórica, vamos dizer assim, ou conceitual, outros vão ter uma colaboração mais prática, mas a ideia é que todos colaborem. E para isso a gente colocou essa função aqui de editar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Tá? A gente está aqui no centro metropolitano aqui na Barra da Tijuca, né? Então, vocês vêm na ferramenta de editar, e por essa ferramenta vocês têm duas formas de inserir informação no mapa, por ponto ou por polígono. Tá? Então, eu vou fazer uma colaboração aqui por ponto, por exemplo. Tá? Isso aqui tudo é hipotético, tá, gente? É só para
para fins de exemplo aqui dessa reunião. Não, mas perfeito, Leandro. As pessoas já pediram aqui para fazer isso. Então, é que eu não estou conseguindo ver o chat, depois eu dou uma olhada. Não, Então, tranquilo, eu tô te passando, mas é isso. Eles queriam um exemplo. Você pode fazer um exemplo tanto de ponto quanto de polígono, para a gente ter uma noção, por favor? Então, vamos lá. Eu coloquei um pontinho aqui no centro metropolitano. Aqui vocês vão identificar qual é a entidade que vocês estão representando, tá? Então, vamos dizer que eu vou colocar aqui... Tem equipe aleatório, tá? interna, coloca a equipe interna. Tem equipe interna. Vou colocar aqui equipe interna, depois eu vou apagar esse ponto, tá? Estou botando aqui equipe interna, aí eu vou fazer um comentário aqui, né? Por exemplo, tá? O centro metropolitano necessita pensar em habitação. Uma coisa completamente aleatória, né? A abrangência territorial, a ideia é vocês dizerem a que parte do território essa colaboração se refere, tá? E pronto, vocês fecham. E aí vai ter um pontinho aqui, o pontinho está gravado no mapa, né? E ele vai ser levado em consideração nas nossas discussões sobre o ordenamento territorial, tá? Lembrando que pode colocar, também pode anexar algum estudo, não é isso? Isso. Tem a função ali. Tá, vai fazer com estudo, com anexo. Outro exemplo aqui, eu vou fazer um polígono, tá? Aqui eu vou fazer uma inclusão de polígono, tá? Vou desenhar um polígono. Esse polígono não precisa ter nenhuma precisão cartográfica, é só uma referência para a gente poder saber a que parte do território a colaboração de vocês está se dirigindo, tá? Vocês identificam qual a entidade que vocês estão representando e vocês fazem seu comentário, né? Por exemplo, a área das vargens é de extrema fragilidade ambiental. Necessitamos restringir ocupação, por exemplo. Então, aqui a área de abrangência territorial eu posso colocar vargens. E aí, como a Bruna falou, a gente também colocou esse mecanismo aqui para você anexar um arquivo, tá? Então, você pode vir aqui. O que pode ser esse arquivo? Ele pode ser de qualquer formato, tá, gente? Ele pode ser um estudo em PDF, um abaixo-assinado dos moradores, pode ser uma foto, algum documento técnico, algum estudo técnico, tá? Para justamente a gente deixar, né, o mais livre possível para que as pessoas possam contribuir da melhor forma. Aí, por exemplo, eu estou anexando aqui uma imagem, né? E aí você fecha, a sua contribuição já está aqui. Tá? Vou dar um zoom out, a gente consegue ver aqui, à medida que as contribuições forem sendo feitas, esse mapa vai se ficando mais preenchido, né? E aí, fica disponível aqui, na hora que você clica, por exemplo, eu anexei uma imagem aqui. Na hora que você clica, ela abre aqui, por exemplo, a imagem que eu anexei. Tá? Essas colaborações, gente, que a gente está sugerindo por esse aplicativo, como eu falei, elas podem ser mais conceituais, então pode ser, não sei, um estudo técnico da universidade, pode ser questões mais conceituais ou questões de ordem mais prática mesmo, né? Principalmente daquela parte dos movimentos sociais, que tem muita interação com os moradores e podem externalizar, né, os seus desejos ou as suas preocupações por meio desses comentários aqui, tá? Tem umas outras ferramentas que a gente incluiu, que eu não vou aprofundar muito, mas tem uma ferramenta de medir aqui, você pode medir a área ou distâncias, tem a lista de camadas, tá? Que vocês podem ligar ou desligar alguns elementos que sejam do interesse para vocês pensarem melhor as suas propostas. Tem essa função aqui de galeria de mapa base, que permite a gente trocar, em vez de aparecer esse mapa no fundo, a gente pode colocar, por exemplo, um mosaico de imagens, né? Talvez ajude mais a vocês identificarem a porção do território que vocês querem fazer a colaboração. E tem também uma opção que eu coloquei aqui de filtrar, né? Onde você pode, por exemplo, eu quero ver todos os comentários que foram feitos por determinada entidade, tá? Eu também incluí essa ferramenta aqui de filtro. Era isso, gente. É um aplicativo bem geral, bem simples, tá? Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, vocês podem colocar no chat e aí no final da reunião a gente discute mais a respeito, tá? Eles querem um link
Leandro, você está aí com o link, eu estou procurando aqui o link. Tá, Acabei de colocar no chat, gente. Obrigada. Exatamente. Então, como o Leandro falou, são dois mapas. O mapa mais geral, que a gente pode colocar camadas que tem várias propostas de estudo e alguns outros que já estão realmente são dados que vocês podem cruzar, enfim, fazer inúmeras análises espaciais. E o segundo, que é exclusivo, ou pelo menos até agora, exclusivo para o grupo 2, de ordenamento territorial, seria justamente esse de que vocês podem interagir colocando, então, propostas ou estudos, georreferenciando, né? Então, vocês podem escrever alguma coisa ou então anexar um arquivo da ordem que for, como o Leandro explicou. E só para fechar aqui a minha fala, Bruna, só lembrando assim, a vocês que a gente tem essas reuniões aqui toda terça-feira, né, de 9 às 11, mas a ideia para realmente ser um plano diretor colaborativo é que vocês não restringam a participação de vocês à presença nessas reuniões. A ideia é que entre as reuniões vocês acessem esses aplicativos, vocês incluam as suas colaborações. Essas colaborações pelos aplicativos, elas são territorializadas, mas tudo que vocês tiverem em termos de documentos, diagnósticos, documentos que vocês consideram relevantes, com questões que têm que ser consideradas no plano diretor, essa contribuição ela não se restringe às reuniões. Tá? A ideia é que vocês façam isso entre as reuniões, né? Mobilizem as suas entidades, tá? Vocês representam essas entidades, mas vocês devem... A participação de vocês deve ser representativa também dentro de cada uma das entidades que vocês estão representando, tá? Exatamente, como o Leandro falou, assim, a gente pode ser que pareçam uma série de tarefinhas, mas é para realmente a gente manter a comunicação ao longo dos dias, né? Porque realmente a gente não consegue abrir para debates o tempo todo, a gente também precisa trabalhar em cima do que vocês estão enviando para a gente, né? Então, além desse mapa colaborativo, a gente também vai propor uma nova enquete no final dessa reunião. Tá? Então, para não me alongar, eu vou só compartilhar aqui alguns dos encaminhamentos, então, para a gente poder, então, partir para as perguntas, tá? Então, de uma maneira bem simples, então, a gente vai fazer essa questão de 2 minutos de fala para os inscritos pelo chat. Pelo que eu vi, são poucos, então a gente pode, de repente, estender isso, né? Demais sugestões que vocês tiverem, como a Cristiane enviou aí, acho que um artigo sobre vulnerabilidade, você pode enviar para o e-mail planodiretor.smpU.g2@gmail.com, ou então adicionar um mapa colaborativo, como o Leandro já mostrou para vocês, vai ficar gravada a reunião, vocês têm como retomar essa forma de como fazer, tá? E a gente também vai propor, então, uma inscrição para apresentação de estudos, né? A gente tem os estudos da prefeitura, a gente tem aquela agenda, né, que é uma proposta ainda, e pretende mostrar para vocês o que a gente está pensando para o ordenamento territorial, mas a gente também queria ouvir vocês, né? Então, um forms também muito simples como o outro, vocês podem enquadrar esse estudo de vocês dentro daquelas categorias ou em outra categoria, tá? Tá aberto lá. E aí vocês podem anexar o estudo, a apresentação, a proposta, o que for, tá? Isso tudo vai ficar numa pasta do grupo 2, tá? Essa apresentação também vai para vocês. E eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. A gente pode se ver todos. Vou parar de compartilhar. Se alguém quiser que fique em alguma página, algum slide específico, me avisem que a gente deixa lá. Com você, Mandarino. Vamos lá, gente. Eu estou tentando esclarecer aqui algumas dúvidas no chat, então eu vou aproveitar que eu já estou com a palavra e vamos antes de abrir para o debate. Ótimo. Então, são 2 aplicativos. Acho que a primeira coisa para ficar claro, o Lucas estava perguntando e realmente talvez tenha ficado confuso, Lucas. Tem um aplicativo que é de visualização de diversas camadas, importantíssimo deixar claro que ali estão o que é instrumento do PD, o que está ali é a proposta. Está aqui para debater. Inclusive, a gente mesmo tem várias questões, por exemplo, com a proposta de macrozoneamento. A gente vai querer discutir com vocês
em especial essa, mas obviamente está tudo ali, está aberto para debate, tá? Então, tem o aplicativo de visualização de camadas para a gente debater em cima, é esse que eu acabei de colocar o link novamente no chat. Esse não tem edição, mas são camadas que estão ali para visualização e discussão, tá? O mapa colaborativo, que é o que o Leandro apresentou, eu vou colocar o link depois, deixa eu melhorar aqui. Esse é o mapa colaborativo. Aí é um outro link, tá? Ele tem basicamente uma lista de camadas muito parecida, então vocês podem negar essas camadas aí, como o Leandro mostrou, visualizar junto e colaborar em cima, tá? Então, esse tem a edição. Só lembrando que a apresentação vai para vocês, tá? A gente vai deixar Isso. disponível a apresentação, então os links estão todos lá. Se vocês tiverem, eu também vou fazer um e-mail que vai todos esses links separadinhos. Então, assim, por favor, olhem todos os links, né? A primeira enquete já estava lá no e-mail de vocês, então eu sei que são muitos links, mas a apresentação em PDF, tá? Vai sim. E aí, só para rapidinho, a pergunta que alguns fizeram, quando você abre aqui, realmente talvez não esteja tão claro, é esse botão, que é o primeiro botão da esquerda, nesse menu aqui embaixo, é o botão editar, tá? Você clica nele e aí começa ali o processo de edição que o Leandro mostrou. Então, ficou gravado, eu não vou repetir tudo aqui, só para esclarecer isso rapidinho, se alguém quiser já começar a trabalhar em cima disso, tá bom? Então, a gente tem 3 inscritos. A gente vai colocar a apresentação, vai estar tudo lá no site, tá, Cristiane? Na aba do grupo 2, a gente pode reforçar o link aqui. Então, vamos lá. A gente tem 3 inscritos até agora, então eu vou passar a palavra para a Bernadette, que é a primeira, deixa a gente vai liberar aqui o microfone para a sua fala. Por mais que a gente tenha poucos inscritos, a gente pede uma moderação aí no tempo de fala. A gente, por enquanto, tem 3 inscritos, então vamos tentar manter os 2 minutos de qualquer forma, tá? Como é que eu faço aqui para liberar o microfone? Está aqui, já achei. Bernadette, eu te mandei aí um pedido para você liberar o microfone e aí você pode, por favor, fazer a sua fala. A gente não está te ouvindo, mas eu vi que o seu microfone já estava aberto. Não, fechou de novo. Sem problema, gente. A gente está lidando com novas tecnologias. Isso. Muita paciência. A gente pode, Bernadette, passar a palavra para o Agenor, então, que também estava com algumas perguntas ali, colocou algumas questões no chat. Você quer fazer uso da palavra, Agenor? Eu vou também abrir aqui o seu microfone. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim, sim. Bom dia. Primeiro, gostaria de dar parabéns aí para o Leandro, o pessoal do IPP. Trabalho bem interessante esse daí. As questões que eu coloquei, né, de respeito, por exemplo, à parte de vulnerabilidade, né, e eu me lembrei da parte de risco, né, risco ambiental, que é a minha área, que seria mais a área física, né, e você, então, colocar isso aí nos mapas, quer dizer, esse mapa até de camadas dá essa possibilidade, né, mas essas áreas de risco, né, e vulnerabilidade, eu penso, por exemplo, que talvez o IPP, eu acho que o IPP faz isso, né, deve ter uma comunicação grande com a GeoRio, por exemplo, a gente tem áreas de risco muito grande aqui no Rio de Janeiro, se bem que a minha área sempre foi mais a área voltada para o oceano, né? Quer dizer, como geógrafo, mas parte de cartografia náutica, trabalhei na Marinha há muitos anos, e, inclusive, quando eu dava aula na Santa Úrsula, eu fiz alguns trabalhos lá com o pessoal sobre as áreas de risco, né? Mas a parte de erosão, de assoreamento, né? Essa parte do oceano, e eu gostaria só de saber, né, a que ponto, se realmente existe essa troca de informações, por exemplo, com os outros órgãos, né, do governo. Então, no caso, eu estou citando a GeoRio, mas não sei se tem outros, né, e também seria importante, né, que a gente tem todo o sistema fluvial também a ser mapeado. Outro dia eu soube que aqui no Maitá, onde eu moro, tem rio subterrâneo, que passa por baixo do cemitério, não sei o quê, coisas que não são muito bem divulgadas, a gente não sabe, né?
e acho interessante, então, ter esse conhecimento também. Mas a questão que eu coloco mais em voga seria esse relacionamento institucional, né? Do trabalho, por exemplo, do IPP com a GeoRio, e esse trabalho de vocês é um trabalho muito importante, né? A parte de cartografia. E dar o parabéns mais uma vez aí pelo Leandro, já velho conhecido da cartografia. Seria isso então, tá? Se puder comentar. Obrigado. Beleza. Vamos tentar voltar a palavra. Obrigado, Agenor, pela sua fala e pelas suas gentis palavras aí. Vamos tentar voltar a palavra para a Bernadette. Você está com o microfone aberto. Vamos lá, Bernadette. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Desculpa aí, a minha conexão é muito ruim, tá? Peço Imagina, desculpas. tá ótimo. Tá. Então, são 2 minutos, né? Mas eu queria colocar uma questão de ordem, enfim, não entendi muito bem. Eu só acho que está, assim, a apresentação muito boa, mas está muito rápido, entendeu? Não estou falando com relação às pessoas, entendeu? Mas é o nível nosso de participação mesmo, entendeu? A gente tem dificuldade, a gente tem limitações, entendeu? Então, é desigual. Parece que estamos presencialmente conversando, né, no escritório, né, no trabalho e tal, como se as coisas estivessem normais. Então, eu acho que a gente tem tempos diferentes, eu queria sinalizar isso, são tempos muito diferentes, principalmente a gente de movimentos sociais. A gente não está em home office, entendeu? A gente não está em trabalho, entendeu? Com horários, com definições de tarefas, entendeu? A gente tem que fazer repasses, e repasses para coletivos. Eu represento 2 coletivos aqui, tanto o meu grupo quanto um conselho, né? Eu represento um conselho enorme com milhões de representantes que eu tenho que fazer repasses, entendeu? Então é muito complicado, não temos como acompanhar, gente. Dessa forma que está, muito difícil. Desculpa colocar aqui, entendeu? A limitação, eu não estou conseguindo. Para mim está muito barra pesada. Não é a minha questão geracional, mas eu acho que é uma limitação mesmo da tecnologia. Entendeu? O meu é tudo no celular, eu estou a 200 metros de altura, estou dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, entendeu? É muito complicado para mim, entendeu? São questões básicas, estruturais básicas das pessoas. Então, eu acho que tem um desnível muito grande da participação, entendeu? E claro que numa enquete, né? Se, por exemplo, aqui só tem uma pessoa de agricultura, entendeu? Só vai aparecer, então a gente nunca vai estar na enquete. Eu não vi essa enquete, ela estava perdida lá no meio do texto do e-mail, entendeu? O e-mail que chega no final de semana, desrespeitoso, porque qual é? Entendeu? Eu não estou nesse movimento de trabalho, sinto muito, entendeu? E que bom agradecer a Bruna aí, que ela vai mandar por e-mail os links, tudo, porque eu não consigo acessar, gente. Se eu toco na tela, minha conexão cai, é muito complicado. Eu não estou no computador. Se eu ficar no computador, a conexão cai, entendeu? Então, é a única forma que eu tenho. No meio da roça aqui, entendeu? Eu queria mais tempo de fala, por favor, porque eu pedi uma questão de ordem, a subsecretária pediu no grito e conseguiu. Então, são questões de ordem que a gente tem que fazer aqui. Sinto muito. Mas a gente tá tentando limitar 2 minutos, Bernadette. Eu vou deixar você obrigado, falar já mais acabei. um pouco. Já encerrei. Tá bom, então beleza. Agradeço a contribuição. Eu acho que a gente pode, como a gente agora tem 5 inscritos, tem o Mauro também, a gente consegue responder a Bernadette e ao Agenor e depois continuar com os próximos, tá? Sim, pode ser, pode ser. Tá. Você quer falar, Bruna? Qualquer coisa Eu sobre posso começar falando sobre o Agenor, né? Sobre a questão da vulnerabilidade e risco. Não sei se a Valéria também vai querer falar, mas eu vou falar um pouco sobre, não sei se todos estão a par de que a gente tem, então, um comitê técnico de acompanhamento do plano diretor, que se reúne mensalmente desde 2013. O comitê técnico, então, ele engloba uma série de órgãos, mais de 20 órgãos, tá? Especificamente para o grupo 2, a gente ainda não chamou o pessoal da GeoRio, mas a gente já tem uma interação com eles há bastante tempo. Nas áreas de restrição à ocupação, que foi uma proposta da gente apresentar na próxima reunião, justamente a gente leva em consideração as áreas de suscetibilidade alta e de risco alto, né? Indicando que elas não são propícias, então, para ocupação urbana, tá? Então, a gente tem essa interação com os órgãos, sim. A gente tem o CIURB, né, que é o Sistema de Informações Urbanas, que possibilitou aumentar essa interação de maneira tecnológica,
e o CIPLAN, que é o Sistema de Planejamento Urbano, justamente para a gente fazer essas reuniões e trocar figurinhas e poder trabalhar da melhor forma possível para o planejamento urbano da cidade. Então, a gente leva em consideração, sim, tá bom? Inclusive, no diagnóstico de 699 páginas, tem toda uma seção sobre vulnerabilidades urbanas, vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental, que leva em consideração justamente essa suscetibilidade a deslizamentos e, inclusive, a inundações. Então, não é só também com a GeoRio, mas com a Rio Águas, a gente tem um pessoal do COR aqui também, Defesa Civil, enfim, se alguém quiser mais acrescentar alguma coisa, ou então a gente pode responder a Bernadette. Mais Não, alguma acho que é coisa, isso. Pelo galera? interesse do tempo, acho que é isso. Realmente, isso, sobre né? GeoRio eu falaria, mas... Bernadette, bom dia. Bom te ver, primeiramente. Eu sei que o ritmo tá pauleira para todo mundo mesmo, para a gente também. Mas foi o que eu falei no início da reunião, assim, a gente precisa começar, né? Eu vou enviar todos os links novamente para o e-mail de todo mundo, a gente vai fazer o máximo possível, né? A gente sabe que é difícil, que não é todo mundo que tem a mesma realidade, né? A gente também está meio em home office, meio presencial, tá uma coisa complicada. A internet de todo mundo, nem aqui, também é incrível, né? E sei que tem gente que não tem internet. A gente está vendo alternativas, já estamos entrando em comunicação com o pessoal da saúde e o pessoal da educação, para ver se a gente consegue divulgar mais essa questão do plano diretor localmente, né? O pessoal da comunicação, se quiser falar, Andréa Pulis, enfim, fiquem à vontade. Mas tem toda uma estratégia que a gente também está tentando, né, porque é tudo tentativa, para poder alcançar todos. Lembrando que também vamos ter audiências públicas, né, e que o processo realmente não termina na Câmara, quando a gente envia para a Câmara, ainda vai ter uma série de audiências dentro da Câmara. A gente só precisava realmente começar o processo, tá? Espero ter respondido em parte a sua pergunta, e eu sei que você se inscreveu novamente, então vamos seguir para mais perguntas, e aí, se você quiser perguntar mais alguma coisa, a gente responde também. Vamos lá, a gente tem agora 8, ainda mais 6 inscrições, então Opa, vamos a tentar galera se acelerar. animou, a galera acordou. Então, Entendi. vamos tentar fazer um bloco de 3 agora, tá? Então, Pode ser, pode ser. Vou passar a palavra para o Lucas Farraber. Fica à vontade, deixa a gente liberar aqui seu microfone. Falar. Opa, bom dia a todos e todas. Estão me escutando? Bom dia, estamos escutando sim. Pedir desculpas aqui que a minha câmera fica desligada, porque se eu ligo a câmera o som não funciona, tá? Tranquilo, tranquilo. Mas, então, primeira coisa, claro, enaltecer, muito importante o trabalho técnico e a estrutura que a prefeitura tem. Isso é muito interessante de ver e notar a dedicação que a equipe da prefeitura tem para fazer esse plano. Agora, a gente, por mais, né, pode soar repetitivo, mas a gente, enquanto a gente não tem uma revisão, né, sobre metodologia e tal, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. E acho que isso vai ser uma questão em todas as reuniões, todos os encontros nossos. Eu acho, primeiro, eu fiquei assustado, como um pedido de questão de ordem, não, vai ser só durante as inscrições. Uma questão de ordem é para questionar exatamente como está sendo tocada a metodologia da reunião. Então, se a gente não consegue repensar o passo a passo dos nossos encontros, fica muito difícil a gente avançar. Porque a gente vê assim, então, né, é interessante, passa a enquete, passa a ferramenta, faz aí. E a Berna até, imagino que ela até se irritou. A gente não está trabalhando para a prefeitura, a gente quer colaborar e construir junto. Então, não a gente quer construir essas ferramentas também. Então, não é uma coisa pequena, assim, né? A gente quer discutir a metodologia de todos esses espaços. Uma
uma coisa que eu preenchi, ao contrário que vem falando, a gente quer contribuir. Eu preenchi lá a enquete e tal, botaram a minha resposta na apresentação, e a contribuição que eu fiz não é... Acho que ela deve ser considerada, não só lida, entendeu? Eu falo assim, o que faz... Qual é o sentido da gente discutir o ordenamento territorial em um grupo, enquanto tem um outro grupo discutindo princípios, objetivos, diretrizes do plano diretor? A gente está discutindo a ferramenta sem saber onde a gente quer chegar, que cidade que a gente quer, onde a gente está. Então, não faz sentido essa discussão em grupos paralelos. Isso é uma crítica metodológica. Da mesma forma, não faz sentido um grupo discutindo lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento, em paralelo com um grupo de ordenamento territorial, porque essas leis vão ter que estar balizadas pelo ordenamento do plano diretor. Então, Lucas, também fazendo essa crítica metodológica, mas é importante que elas sejam assimiladas, gente. A gente não pode ficar só fazendo o que as solicitações que vocês estão colocando para a gente. Beleza, vou contribuir, vou fazer Lucas, eu vou te pedir vou para botar no mapa, fala, que já mas tem eu preciso de uma resposta concreta sobre as nossas propostas. Obrigado. Obrigado a você. Vamos lá. O próximo inscrito é o Sérgio Potiguara. Vamos liberar aqui o microfone, Sérgio. Já foi aí o pedido. Bom dia, estão ouvindo? Sim, bom dia. Pode falar. Eu quero saudar aí os servidores da Prefeitura do Rio, os companheiros dos movimentos, das universidades. Dizer o seguinte, nós participamos ativamente do processo constituinte. Eu, por exemplo, coordenei o plenário popular constituinte para a Constituição do Estado e da Lei Orgânica e Plano Diretor do município do Rio. E aí, gente, era um outro tempo, nós não tínhamos tanto acesso a essas tecnologias, mas, a meu ver, aquele processo, apesar de tudo, ele era muito mais democrático do que o que eu estou vendo até o momento. Eu estou colocando isso aqui, trabalhei na Prefeitura do Rio, na SMDS, na Secretaria de Cultura, então tenho um grande apreço pelos servidores, né? Muitos amigos, mas também apreço pelo trabalho que é feito pelas equipes técnicas. Agora, já foi falado aqui, por exemplo, essa metodologia ela precisa ser revista. Por quê? Porque, da forma que ela está desestimulante. Eu temo que, na caminhada, caso não haja uma mudança dessa metodologia, porque o que nós estamos... as instituições elas vão abandonando o barco. E isso é ruim para a cidade, eu acho que é ruim também para a atual gestão. Vejam só, se essa metodologia for mantida, nós vamos estar mantendo uma visão fragmentada da cidade. E foi exatamente essas visões fragmentadas de planejamento que destruíram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive um caos, né? Vive um caos na mobilidade, crise sanitária e tudo mais. Então, é a primeira coisa que eu queria levantar. A segunda... Já está fechando. Aí eu vou pedir, viu, Felipe? Eu vou te pedir, eu estou aqui participando de N reuniões, é a primeira vez que eu peço a palavra. Eu vou pedir pelo menos mais 1 minuto. Tá? Tudo bem. Porque senão não dá para a gente fechar um raciocínio. E se for para participar de um processo que a gente não consiga nem fechar um raciocínio... A gente tem que organizar o processo. Infelizmente, assim, se a gente não consegue... Mas eu vou pedir... Fala mais 1 minuto e a gente encerra, por favor. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, a meu ver, apesar do esforço da equipe, diagnóstico, com mais de 500 páginas e tal, está faltando uma questão fundamental. Qual é a proposta da atual administração para o plano diretor da cidade? Como é que nós vamos enfrentar os grandes desafios, por exemplo, da empregabilidade, da informalidade, geração de trabalho e renda em tempo de pandemia? O Rio de Janeiro está batendo na porta, o colapso hídrico, o
colapso hídrico, o Rio de Janeiro é dependente de um rio que está agonizando e agora veio o processo de mercantilização da água. O Rio de Janeiro tem problemas concretos. Enquanto nós estamos aqui discutindo, gente, por exemplo, eu moro aqui na Ilha Governador, está subindo prédios aqui em 2 bairros diferentes, provavelmente controlados pelas milícias. Isso é de conhecimento da Prefeitura do Rio. Eu quero saber o seguinte, nós vamos ficar aqui alguns meses discutindo isso e os caras estão agora, já estão fazendo os detalhes das construções. Né? Já deu 3 minutos e meio. E, além disso, as questões de mobilidade urbana, que são seríssimas. Quero dizer o seguinte, a meu ver, está faltando, para além do diagnóstico, a Prefeitura do Rio, né, apresentar, e aí eu quero falar ao secretário Washington Fajardo, a Prefeitura do Rio, a meu ver, nesse processo, precisa apresentar a sua proposta. Qual é a proposta? A partir daí, nós, da sociedade, da academia, vamos ter condições de propor, criticar, sugerir... Sérgio, eu peço que você encerre, por favor, que já tem 4 minutos. A meu ver, as informações que foram disponibilizadas até o momento, apesar do esforço da equipe técnica da Prefeitura, são insuficientes e elas não permitem que a gente possa ter uma atuação qualificada nesse processo. Obrigado. Vamos lá, vou passar a palavra agora para o... Acho que é o Mauro. Deixa eu ver aqui a lista. Mauro Salinas. Vamos lá, vamos abrir o seu... Vamos tentar deixar 3 minutos, Felipe, dessa vez? Por mim, tá bom. Tá? Vamos. Agora já foram 4. Pois é. Mas vamos lá, eu acho que assim, a contribuição oficial foi importante, como todas foram. Claro. A gente tem que ter, assim, obviamente, um jogo de cintura aí para tentar adequar cada reunião, o tempo, e também não pedir ainda mais de vocês o tempo de vocês, que a gente sabe que é valioso. Deixa eu só fazer um comentário muito breve. Eu estou aqui, vocês estão me vendo sem máscara no escritório, eu estou numa sala fechada, não tem ninguém perto de mim, a porta está fechada, a janela está fechada. É por isso que eu me dei o jeito de ficar sem máscara, que eu acho importante dar esse esclarecimento, tá? Vamos lá, Mauro, você está com a palavra. Abriu o microfone? A conexão está um pouco ruim. Se você conseguir, talvez seja melhor você desligar o seu vídeo, Mauro. Vou fazer isso, né? Só um instante. E o som está um pouquinho baixo também. Tá melhor, mas se você puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, a gente consegue te ouvir melhor, tá bom? Isso já dá ideia dos que os que me antecederam já adiantaram a esse respeito, né? Da complexidade de tudo isso, a dificuldade de comunicação. Enfim, a Bernadette já falou, né? Eu ia falar exatamente isso, a Bernadette já se adiantou e falou. Você, Bruna, também já tem uma complementação, Lucas. Então, o plano está sendo há alguns anos e foi produzido material volumoso e complexo, o que é louvável. Agora, o tempo da sociedade, agora é o tempo da sociedade, né? E para comunicação, entendimento e avaliação. Isso é um processo que necessita de tempo, pelo óbvio da complexidade do tempo. Isso está flagrante aí, já nessas pequenas intervenções que houveram até agora. Então, nesse sentido, essas 6 reuniões, em 2 horas cada reunião, é apenas um aperitivo. O processo de avaliação pela sociedade tem que ser revisto em seu tempo e na sua formatação. Porque é nesse sentido, a gente quer colaborar e fazer um trabalho efetivo, interessante. Mas, dessa forma, realmente vai ficar muito restrito. É só isso. Obrigado a todos. Obrigado, Mauro. Então, vamos encaminhar para as respostas aí. Eu passo a palavra para a Bruna, depois, se alguém quiser complementar. Sim, eu vou passar a palavra para a Valéria, porque eu acho que são questões mais gerais de todo o processo. Quando eu entendo que vocês falam sobre metodologia, não seja metodologia simplesmente do grupo 2, mas seja metodologia geral de como está sendo feito. E como eu já sei que ela já participou de alguns outros grupos, né, só para a gente afinar as falas, e aí então eu passo a palavra para a Valéria Zan.
Bom dia a todos. Sou Valéria Zanto, estou gerenciando todo o processo da revisão do plano diretor, juntamente com Carlos Crictini do IPP. Sou técnica de carreira da prefeitura, participei do outro plano diretor de 2011 em todo o processo, com o Mauro Salinas, entre outros colegas, a Cláudia Muricy, que coordenava o processo. E eu acho que a gente realmente tem um momento muito difícil, é importante, todos nós sabemos, está sendo reafirmado aqui, foi falado sobre isso na reunião do Compur, foi falado na reunião plenária, foi falado também nas reuniões ontem do Grupo 1, do Grupo 5, por alguns representantes, mas nós temos um prazo, nós temos uma exigência legal de cumprir esse prazo, e nós teremos que cumprir, estamos tentando, com todo esforço técnico, todo o empenho, fazer o melhor trabalho possível. Eu queria ressaltar aqui alguns colegas, como, novamente, Mauro, Cláudia, e diversos outros que participaram do outro plano, que esse é só, ao mesmo tempo que é o final de um primeiro período, digamos assim, do processo antes do envio para a Câmara Municipal. A gente sabe que quando o projeto de lei entra na Câmara Municipal, ele passa por mais um longo período de maturação, de revisão, de participação, contínuo, com a possibilidade de milhares de emendas, análises, mais uma série de interações com a população, seja através das audiências públicas, de reuniões, enfim. Então, é um processo muito extenso e que nós temos, então, que ter essa etapa finalizada até junho pelo Poder Executivo. Dito isso, eu compreendo, sim, a fala da Bernadette e de outros colegas sobre o ritmo aqui e da interação, e por mais que eu acho que a ferramenta do mapa colaborativo seja excelente, excepcional, eu acho que tem que também tentar, e aí eu coloco aqui que vamos fazer um esforço ainda maior. A gente está fechando um caderno ilustrado para que seja mais fácil. O Rubens, que também está aqui participando dessa reunião, desse grupo, é o arquiteto, é o nosso colega que está à frente desse caderno ilustrado, em que a gente fez uma seleção dos principais pontos daquele diagnóstico de 700 páginas de 2019, acrescentamos ainda mapas novos em relação à questão da saúde, em relação à questão da segurança, que são os principais pontos que a gente hoje percebe que são realmente os pontos de discussão na cidade. Quando eu falo de segurança, a gente está englobando também a questão da ocupação irregular, das milícias, da irregularidade da ocupação. Então, tudo isso a gente está colocando num caderno ilustrado de 20 e poucas imagens que vocês vão poder ter acesso, e se ainda não foi publicado, é porque a gente está num esforço de aprimoramento e de torná-lo mais simples e palatável para que as pessoas possam, assim, além das ferramentas mais tecnológicas que nós estamos dispondo no site do IPP, que a gente também possa dar acesso a um PDF que possa ser impresso, que possa ser distribuído entre os movimentos sociais, tá? Não acho que ainda vamos conseguir suprir todas as demandas, Bernadette. Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar mais, mas aí eu queria também falar que a gente, junto com outras equipes da prefeitura, o secretário está mobilizando a ação social, está mobilizando a Secretaria da Mulher, da Juventude, e todos eles, junto com a saúde, já estou terminando, junto com a saúde e com a assistência social, eles também vão fazer uma mobilização junto aos seus contatos para que a gente consiga ampliar essa participação e consiga atingir a população com a linguagem adequada. Nós aqui somos todos técnicos de carreira, arquitetos e geógrafos, e muito acostumados a lidar entre técnicos, né? E o nosso fórum, eu vejo aqui que, principalmente, nós temos muitos professores universitários que certamente compreendem muito bem do que está sendo falado, mas a gente tem o objetivo de atingir a população, sim, que não nos entende, que não entende a importância do que a gente está fazendo, e a objetividade do que a gente tem que fazer e que é o que interessa para a população. Vou encerrar, eu já tinha pedido o meu tempo, então pode tirar minha inscrição, por favor. Tá bom, Maria. Obrigado. Bom, vamos lá. Agora a gente tem a Bernadette de novo, pediu inscrição. Deixa a gente liberar aqui novamente o áudio.
você a palavra, Bernadette. Conseguiu aí abrir? Obrigada. Nada. Então, só uma sugestão, né, para a questão aí da metodologia. Eu acho que a gente podia... Tem 2 pessoas na relatoria, e poderia ter também pessoas aqui desse grupo, né, do grupo enquanto sociedade, também construindo essa relatoria. Eu acho que poderia ser uma junção, né, dos entendimentos, né, de repente, é como a secretária falou, né, de que lugar que a gente está falando e do chão que a gente pisa, né? Então, somos muito diferentes, né, nos entendimentos e no acúmulo dos conhecimentos mesmo, e eu acho que ajuda, né? Quando a gente faz a relatoria, ajuda a entender e ter essa percepção do que realmente a gente está tratando, né? É uma proposta, não é? Estou colocando, só estou querendo contribuir mesmo. E outra questão é com relação ao macrozoneamento, o que aconteceu? Né? A gente fazia parte do grupo dos interlocutores, houve todo um chamamento, né, pela sociedade, e o Conselho de Desenvolvimento Rural que eu participo foi convidado a estar nesse grupo de interlocutores, né? Tínhamos 2 representantes, e aí a gente paramos exatamente, né, nessa discussão do macrozoneamento, que foi uma reunião que eu posso dizer que foi uma reunião muito difícil, né? Então, eu acho que é uma pauta a ser enfrentada, né? Eu acho que a gente vai ter que se desdobrar mais em cima dessa questão mesmo, e eu acho que precisamos de alguns elementos. Então, Bruna e Felipe, né? Que eu não conhecia, muito prazer. A gente poderia colocar o envio do material antes que a gente colocasse na discussão do grupo, entendeu? Se pudesse vir antes, né, essa apresentação e tal, se as coisas pudessem vir um pouquinho antes, que a gente fazia uma leitura anterior e já vinha para a discussão com os elementos, entendeu? Porque essa questão é complicada e a gente vai ter muita dificuldade com algumas interpretações mesmo, tá? Não estou falando do conhecimento e do que vocês colocaram e do acúmulo que foi feito, tá? Eu estou falando mesmo do que a gente está aprofundando, né? E aí eu vejo que lá na Câmara dos Vereadores vai ser o espaço mesmo de privilégio das discussões mais públicas, né? E queiramos todos nós que poderemos estar vivos até lá para discutir, né? Porque no ritmo que está, né? E como a gente está tratando essa pandemia, né? Eu acho que as pessoas estão ignorando quem está ficando pelo caminho. Então, eu acho que a gente não é uma normalidade, não tem que ter um ritmo de um trabalho normal, e não vai ter. Nós não vamos consentir isso, e a gente, enquanto movimento em prol da vida, a gente vai sempre defender isso, entendeu? E vamos defender com a linguagem que a gente conhece, do jeito que a gente sabe falar, entendeu? Vamos defender, sim, porque o número de mortes na cidade do Rio de Janeiro ele tem que ser considerado em qualquer trabalho, de qualquer equipe, de qualquer coisa que esteja construindo nessa cidade hoje. Estamos indo a partir de hoje. Temos que enterrar nossos mortos e cuidar para que as pessoas não morram, entendeu? Então, a vacina que é mais importante nesse momento. Então, se as pessoas estão achando que vão tratar as coisas com o ritmo que tratavam nos seus trabalhos normais, não vai ser dessa forma, entendeu? Eu quero discutir um macrozoneamento em outro nível, com elementos e com muitas coisas que os companheiros que estão aqui podem também traduzir, porque eu não tenho esse convívio, já vou terminar, eu não tenho esse convívio, eu não conheço todos que estão aqui, infelizmente nenhuma apresentação é possível, né? Eu achei que hoje ia ser feito para saber até com quem que a gente está falando, porque, entendeu? Do dia a dia eu não conheço. Mas, enfim, todo mundo tem acúmulo, todo mundo tem contribuições, então seria muito importante que esses materiais viessem antes. E do macrozoneamento eu queria mais informações, não só as que foram construídas por essa equipe. Tá? Muito obrigada. Beleza, foram 4 minutos, mas a gente se adequou aí também. Não, tá ótimo, eu dei para a Valéria 4 minutos, você teve 4 minutos, está justo, está organizado. Valeu, Bernadette, agradeço a sua contribuição, acho que a ideia da relatoria conjunta já foi até bem recebida aqui, eu não vou deixar a Bruna e depois a Valéria te responderem mais formalmente, e vou passar a palavra para Maria da Penha Macena. Vamos lá. Já mandei aí o pedido para a abertura do microfone. A palavra está com você. Olá. Olá, bom dia ainda a todos. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim.
Eu queria reforçar, em primeiro lugar, que o tempo é muito pouco de fala. A última reunião que eu participei, nem consegui falar, porque eu estava com um problema, não consegui mandar mensagem no chat. Eu queria pedir, se fosse possível, quando terminasse as falas, abrir o microfone das pessoas, pelo menos para a gente poder falar, porque às vezes a pessoa não pode falar. Eu tenho o mesmo problema da Bernadette. Nós moramos em comunidade, eu sou favelada, eu moro na comunidade da Vila Autódromo, e temos muita dificuldade de fala, e muitas vezes eu também estou no celular, é difícil para a gente de acompanhar, na verdade. Eu queria, assim, dizer uma coisa que eu acho que um pouco das reuniões que eu tenho assistido desde de dezembro, eu vejo que a sociedade civil está pedindo democracia. Eu vejo que nesse espaço não está tendo democracia, porque quando a gente fala para revisar o plano diretor, na minha simplicidade, eu entendo que é para fazer diferente. E, assim, se não for no coletivo, discutindo, abrindo espaço para os favelados falar, para as comunidades falar com a sua voz e nos seus entendimentos, vai ficar difícil. É difícil, não vai ter muitas mudanças, porque a gente já está acostumado a ver que não tem mudança na nossa sociedade, principalmente na política. E eu passei por um período de remoção e eu sei do que eu estou falando, que muitas das vezes, quando não é o que a gente quer, e sim o que a prefeitura impõe, o que os governos impõem, e isso não é democracia. Nós falamos tanto em democracia, mas ainda estamos caminhando para ser, de verdade, espaços democráticos que nós não temos tendo. E é isso que eu percebo, a sociedade está pedindo isso. Mais tempo é uma outra coisa que a gente precisa para a gente poder debater melhor e ter um bom diálogo e fazer revisões boas, que sirva para toda a cidade, porque isso é necessário, né? Não vou me estender muito, que eu sei que o tempo de fala está sendo pouco, mas um dos pontos que eu gostaria de ver é que vamos democratizar isso, vamos ouvir mais a sociedade civil e vamos debater de verdade para a gente fazer um bom plano. Nós podemos fazer sim, não precisamos correr, porque para que tanta pressa? A pressa é como a Bernadette falou, a gente precisa de pressa para a vacina, para a fome, que está grande, mas eu acho que esse espaço que vocês estão abrindo é para a gente se desabafar, botar os nossos problemas para frente. E um outro ponto que eu gostaria de falar bem rápido é em relação às áreas de risco, porque dentro das favelas se fala muito nas áreas de risco, mas as áreas de risco da favela servem para remover, e isso tem que ter um cuidado. Então, tem que ser muito debatido quando se fala de área de risco, principalmente dentro das comunidades e dentro das favelas, porque depois que tira a comunidade, se torna um prédio de luxo, casas de luxo em cima dos morros. O pobre não pode, mas quando chega o capitalismo, o dinheiro, aí o rico pode. E isso é cruel e é difícil. É isso, gente. Depois, se eu puder falar de novo, a gente vai falando. Obrigada e desculpa o meu desabafo, mas a gente tem que ser muito honesto, muito transparente, e eu acho que é isso que a gente quer. Nós estamos aqui para construir juntos. Um abraço em todos e bom dia. Obrigado, Maria. É isso. Assim, só uma preocupação, aí eu falo por mim, mas eu imagino que é um pouco da preocupação de todos. Assim, a nossa preocupação aqui também, entendendo que o prazo é curto, é que nessas reuniões aqui, e aí agradeço pelas suas contribuições também, Maria, do ponto de vista técnico, mais da discussão, do trabalho com o conceito de risco, a gente sabe disso. As áreas de risco foram muito discutidas para remoção, a gente sabe que podem existir outras soluções, como obra de contenção, tem casos que não. É um assunto muito complexo que a gente trata assim com a GeoRio, que é a fundação e a habitação. Então, o que eu queria falar, na verdade, não era nem isso, assim, a gente tentar aproveitar esse grupo, o curto tempo, que por enquanto é o tempo que a gente tem, para tentar ir ao fundo nas discussões técnicas, e a gente pode discutir o método, sim, é óbvio, eu não estou querendo cercear o debate aqui, mas a gente vai ter também as plenárias para discutir essas questões mais gerais da organização, então a gente tentar achar esse equilíbrio, é um equilíbrio que a gente vai ter que tentar achar aqui juntos, tá? Então, estou tentando só dar essa minha contribuição aqui, muito mais de ordem pessoal aqui como técnico da prefeitura do que representando toda a equipe. Mas, então, vou passar a palavra agora para a Cláudia Muricy, vamos abrir aqui o microfone. Cláudia, já foi aí o pedido para abrir, a palavra está com você. Bom dia, eu estou com o microfone, aliás, o vídeo desligado, porque a minha conexão está muito ruim no celular. Vou voltar à história da metodologia, mais uma.
concordando com a Bernadette e pedindo para rever essa metodologia em termos de tempo para a gente responder. A gente podia receber o material antes, realmente não tem como a gente acompanhar. Vocês estão com um material super bom, uma tecnologia super boa, mas a gente não tem como acompanhar. E em relação ao tempo da participação seu, da Câmara, eu não concordo, porque, inclusive, em relação ao plano atual, né, que foi de 2011, a gente não gostaria que tivesse saído da prefeitura do jeito que saiu. Os técnicos, naquela época, gostariam de ter a participação da população, inclusive para apoiar certas posições técnicas, que, quando o plano chegou na Câmara, já chegou diferente do nosso posicionamento técnico. Vou dar um exemplo. O índice 1, como índice básico para a cobrança de outorga onerosa, no máximo 1, até 1, para a cobrança de outorga onerosa. Se fosse na avaliação dos técnicos, não teria ido de graça a índices 3, 4. Isso teria sido a participação teria sido uma força para a posição técnica se a gente tivesse tido a oportunidade de participação popular. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez, assim como todos os outros já pediram, que a participação seja efetiva e que a gente não se preocupe tanto com ter que entregar até junho, porque a gente está numa pandemia, é muito difícil a gente fazer por internet, é muito difícil fazer essa participação por internet. Então, que esse prazo seja esticado e que a participação possa efetivamente acontecer. Os 2 minutos de fala já se viu que não dá, e principalmente as contribuições, elas precisam de tempo. A gente precisa pegar material da prefeitura, que tem muita coisa boa, mas a gente precisa ter tempo para olhar. Eu tentei acessar agora no celular com conexão ruim durante uma apresentação, uma reunião em Zoom. Impossível, é impossível, a gente não tem os recursos. Então, gostaria de reforçar os que os colegas já falaram, de rever essa metodologia. Obrigada. Tá bom, Cláudia, obrigado. Você ficou dentro do tempo. De qualquer forma, agradeço aí a sua contribuição. A gente tem aqui, dá tempo, tá? Eu tentei ali, por motivos de organização, encerrar as discussões, mas o Lucas já pediu para fazer uma fala, e a Valéria também estava querendo fazer uma fala ao final de resposta. Eu acho que talvez seja mais fácil o Lucas fazer a fala dele e a gente responder tudo. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser, Lucas? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui a palavra para você. Já foi aí o pedido para liberar o microfone. Vamos tentar ficar nos 3 minutos ali, mas vai lá. Então, dando continuidade aqui às propostas e tal da metodologia. Primeiro, eu acho que a Cláudia falou muito bem, né? O prazo é curto, eu acho que também a gente não precisa se prender a essa justificativa. A gente está aqui também para discutir os prazos assim, com a sociedade, né? Mas, enfim, a gente pode discutir isso em outro âmbito. Achei muito boa a proposta da Berna, da relatoria compartilhada e tal, e que a gente possa, que esses documentos sejam alimentados de forma automática no site, né? Porque, por exemplo, a gente protocolou pelo Fórum Popular uma carta lá na sessão que foi botada para manifestação da sociedade civil, e já tem mais de uma semana e até hoje não foi publicada no site do plano diretor. Acho que não imagino que deva ter uma curadoria sobre qual documento tem que ficar no site ou não. Não sei por que demora, mas é importante ter esse acesso, né, que essas manifestações da sociedade sejam colocadas também nesse repositório aí no site. Outra coisa, acho que já foi falado, mas isso é muito relevante, que todas as apresentações que a gente for discutir no GT sejam enviadas com uma antecedência, né? É razoável. Isso foi até um questionamento da nossa carta, né? Não dá, acho que no edital fala de 48 horas ou menos,
para envio disso. Então, 48 horas no final de semana para a gente, sabe? Acho que é importante que essas apresentações sejam enviadas com mais antecedência, para a gente poder se aprofundar e contribuir para o debate aqui nas reuniões, que são semanais. Outro ponto, que além das relatorias, né, que a gente pode fazer de forma compartilhada, eu acho que a metodologia também foi colocada já com uma estrutura, pegaram a estrutura do plano, né, para fazer os GTs, as estruturas de cada capítulo do plano para fazer as reuniões aqui, né, os temas que a gente deve debater. Mas eu acho que tem que ter, para fazer um processo, né, participativo, de fato, acho que a sociedade também tem que ter um espaço para apresentar. Então, eu gostaria... Tem muita gente aqui com vários acúmulos, né? Acho que não vale botar só uma aba no site para... legal esse trabalho e tal. Acho que tem muita gente que gostaria de apresentar as suas experiências. A Berna falou, o Sérgio Ricardo falou, Penha falou, muita gente falou. Eu acho que deveria ter, nas próximas reuniões, a gente pensar um tempo, né, de quem quer fazer apresentações, tem esse tempo garantido. É isso. E também que mandem a apresentação com um tempo de antecedência, né? Já que a gente está pedindo isso da equipe da prefeitura também. É isso. Posso me anteceder? Posso me anteceder, Felipe? Não sei, Lucas, se falar você... que o Lucas foi preciso, 3 minutos É preciso? exato no relógio. Que bom, ele já está treinando. Não sei se você viu a proposta de encaminhamento, Lucas, mas justamente tem mais um novo formulário para que as pessoas possam se inscrever para enviar estudos ou qualquer outro tipo de apresentação, tá? Essa é a proposta de encaminhamento da primeira reunião, tá? Só para te lembrar que isso foi apresentado no último slide. Então, agora a gente vai para as respostas. A Valéria, né? 2 minutos. Vamos lá. Vamos lá, Valéria. Fala, o Sebastião aqui também depois queria dar uma contribuição. Se a gente tiver tempo ao final, acho que não tem por que a gente não liberar. Mas vamos às respostas da Valéria, até porque senão também é muita coisa para responder. O que eu queria falar é o seguinte, uma coisa que eu esqueci, que eu acho que cabe a mim responder, que é o seguinte: de fato, as pessoas estão com dificuldade, o tempo é um limitador que nós teremos que cumprir, tá? Isso é um objetivo e é um prazo dado pela administração, pelo prefeito, pelo secretário Fajardo, e nós estamos imbuídos de cumprir esse prazo. Essa organização, que está sendo tão debatida pela falta de clareza para muitos da sociedade em relação à divisão dos títulos, é uma divisão objetiva necessária, mas eu tenho que esclarecer alguns pontos. Que somos vários da prefeitura que faremos a redação, porque mesmo que a gente tenha uma participação efetiva, a obrigatoriedade e o trabalho é nosso de fazer a redação do texto da lei no final. Apresentar a vocês, receber as contribuições, mas nós teríamos que fazer isso. Somos vários, não só eu que estou participando de todos os grupos, mas vários de nós, a Mariana e toda a equipe da Coordenadoria de Planejamento Local. A Mariana é a responsável pelo grupo 6, que é a da lei de uso e ocupação, a parte de uso e ocupação do solo, é responsável exatamente pelo zoneamento da cidade, pelos parâmetros, e ela está aqui participando com grande parte da equipe dela, responsável por todas as gerências de planejamento local. Eles estão acompanhando toda essa discussão, assim como estão no grupo 6, assim como estão no grupo 1 e outros grupos. Então, feito esse esclarecimento, a gente está com a equipe técnica bastante voltada para isso, para que a gente possa fazer essa conexão. Admito a nossa falha, assim como vocês estão reclamando do tempo, nós também estamos, para dar conta de tantas atribuições, nós estamos nos distribuindo de uma forma multitarefas, como em 16 anos de prefeitura, eu acho que a gente nunca teve. Meus 16 anos de prefeitura, acho que a gente nunca passou por tantas multitarefas, tantas preocupações simultâneas, e estamos, aos poucos, conseguindo aprimorar as arestas dos problemas que nós estamos enfrentando. Eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, Felipe, porque eu acho que eu preciso fazer esses esclarecimentos, tá? E aí, a outra coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro é que aí sim, é uma falha minha, assim como eu já mencionei aqui, que a gente está terminando, então, esse caderno ilustrado, a gente vai publicar, prometo que vou me comprometer a viabilizar semanalmente a publicação na plataforma de um
um informe objetivo com a síntese dos grupos, para que as pessoas não precisam, todos os documentos vão ficar públicos, qualquer cidadão vai poder acessar os documentos publicados dos grupos, tá? E é por isso que a gente definiu que os responsáveis por essas publicações são os coordenadores de cada grupo, porque a gente tem que ter um mínimo de controle sobre essas publicações. Mas, uma vez publicados, qualquer pessoa vai poder ter acesso, independente de estar participando do grupo ou não. A gente já ampliou o espaço do Colabore, que é aquela coluna que foi solicitada, que eu solicitei, inclusive, foi colocada na plataforma de 300 caracteres para 500 caracteres. Os representantes do grupo podem, através daquele e-mail que a Bruna já demonstrou, enviar tanto artigos como propostas com anexos, etc. A Bruna também já explicou que tem o espaço que está sendo previsto para a apresentação da sociedade civil. Isso foi uma orientação que nós passamos para todos os grupos também, abrir esse espaço para a sociedade civil, trazer e ter espaço de apresentação da mesma forma que os técnicos da prefeitura estão apresentando aqui. A gente realmente espera a colaboração da sociedade civil. O outro ponto que eu queria, então, informar é isso. Eu acho que está faltando esse entendimento, isso é uma falha minha, até porque eu precisava que os grupos da prefeitura tivessem um pouco mais de maturação, mas a gente publicar semanalmente um informe sintético na plataforma, na página principal, sobre o que aconteceu nas discussões, e a outra é fazer de uma forma, e para isso eu vou contar com o apoio do designer da equipe do IPP, de uma forma clara, como é que se dá essa estrutura do plano e como é que as coisas se conectam. E tem esse processo que o que está sendo discutido no grupo 1 se vincula exatamente ao que está sendo discutido no grupo 2, no grupo 3, no grupo 4, 5, 6, todos os grupos estão conectados. Tá? Mas está faltando uma clareza de comunicação que a gente vai se empenhar para solucionar isso. Eram esses esclarecimentos. Obrigada. Vamos lá, obrigado, Valéria. Eu estava colocando aqui no chat, tá, para uma orientação. Achei que foi importante também algumas falas aí no sentido de conhecer quem está aqui. A gente colocou, muita coisa que a gente está apresentando em pouco tempo. Eu entendo a fala da Bernadette, inclusive, sobre o ritmo está intenso. Então, reforçando isso na página do nosso grupo, lá no sítio do plano diretor, tem os nomes e organizações de todos os participantes. Tá? Então, isso pode ajudar aí a conhecer mais quem está aqui. E aí eu vou aproveitar, já que a gente está com tempo, vamos passar a palavra para o Sebastião Santos, que pediu aí, já foi o pedido para abrir o microfone e fazer Só a fala. para avisar, Felipe, que a gente sabe da limitação de quem está vendo pelo celular, vamos enviar todos esses links novamente por e-mail, ok? Sim, isso. E eu estou aproveitando mais também o espaço aqui de fala para reforçar que tem essa informação. Sem problemas. Vai lá, Sebastião, para com você a palavra. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar falando. Temos muito, especialmente no que se refere à questão das comunidades, enfim, das favelas, das periferias da cidade do Rio de Janeiro. E ouvindo um pouco a fala dos que me antecederam, dos meus companheiros e companheiras, eu gostaria de dizer que, para nós também, a questão do tempo é uma questão fundamental. A questão do tempo e de uma discussão que possa ser a mais ampla possível, a mais participativa possível, a mais integrada possível. Nesse aspecto, entendendo a demanda que foi dada para os técnicos, para todos vocês, por parte da gestão, eu gostaria de propor a todos que têm essa visão de que o tempo seria necessário, um tempo maior seria necessário, que nós pudéssemos, de alguma forma, fazer uma gestão a quem de direito, não sei se é o secretário ou se é o prefeito, para que a gente possa ter, de fato, um tempo mais adequado, até porque, como alguém disse, com toda essa pandemia que nós estamos vivendo, com todas as dificuldades, com a fome, com a falta de vacina, enfim, com tudo isso, seria muito importante que nós tivéssemos um tempo maior
para as discussões poderem chegar aonde elas têm que chegar, especialmente naquelas comunidades que têm mais necessidade de que a cidade se volte não apenas para o asfalto, mas para toda o seu território. Então, esse é meu apelo, de que a gente possa, de alguma forma, chegar, porque simplesmente dizer, olha, não dá, o tempo é esse, temos que cumprir, talvez não seja a melhor maneira de se dizer, se queremos, de fato, uma discussão mais democrática, mais plural, mais participativa. Obrigado, Sebastião, pela contribuição. Considerando também que a gente está dentro do horário previsto e a Emília Maria de Souza pediu a palavra ali no chat também. Mas a gente não vai responder? Como é que a gente vai responder? Eu ia passar a palavra para a Emília e a gente responde o Sebastião e a Emília do Tá bom, porque está acumulando, está acumulando. Não, mas eu entendi que a fala da Valéria ali já deu as respostas. Mas eu acho que tem alguns outros pontos, Então vamos embora. Bruna, fica à vontade aí. Rapidinho, é super rápido. Só respondendo a Bernadette sobre o macrozoneamento. Realmente, a gente tinha, né? Eu acho que eu sou a única representante da gestão anterior aqui, eu estou há 9 anos de macroplanejamento, e estava fazendo parte da equipe anterior. Então, teve realmente uma proposta de macrozoneamento que foi bastante discutida nas reuniões com os interlocutores. O pedido, justamente para ser feito um chamamento público, veio de alguns interlocutores, então, por isso que a gente teve que interromper o processo e fazer novamente essas inscrições. Então, assim, teve realmente um tempo de interrupção. Realmente, a gente teve essa interrupção. A sugestão de envio de material anterior. E aí, isso passou por várias pessoas. Essa é a nossa primeira reunião oficial. Tá? A gente não queria enviar nenhum material antes da primeira plenária, que foi na sexta-feira, para não confundir a cabeça de vocês. Então, a gente só conseguiu enviar no sábado, tá bom? E eu fechei essa representação agora de manhã, porque tinha os resultados da enquete. Então, por isso que a gente não enviou de maneira antecipada, tá ok? E hoje, realmente, era uma reunião um pouco mais de nivelamento de informações, algumas pessoas perguntaram o que era isso, justamente para a gente discutir o que era a proposta da gente, né, da equipe, da prefeitura, e se vocês têm uma contraproposta. Eu entendo que tem muitos protestos, muitas questões, a gente também tem, né? Só que a gente gostaria, novamente, de reforçar que se vai ser agora, em final de junho, que vai ser enviado para a Câmara, ou se vai ser só quando acabar a pandemia, a gente precisa começar, né? Então, essa aqui foi uma primeira reunião, a gente está trabalhando com o tempo que nos deram, mas vai que a gente já ganhou 2 meses, vai que a gente ganha mais, né? Então, assim, era para a gente estar entregando agora em final de abril. Então, agora a gente já tem junho, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, sobre isso. Sobre a questão com as áreas de risco, remoções, etc., me parece, eu não sei se a Valéria pode confirmar isso, mas também é um trabalho do Plano Municipal de Habitação, tá? Que está correndo paralelamente com isso. Então, a gente tem pessoal que está participando, tá? Desse plano, e também tem pessoal da SMH que faz parte de todos os grupos. Então, é muito importante pontuar isso, tá? Tem, claro, que faz parte do planejamento urbano como um todo, mas a gente tem que trabalhar com vários órgãos, né? Então, por isso que eu quis mostrar toda a equipe da prefeitura. Sobre o que a Cláudia falou, de que o tempo de participação não é o tempo da Câmara. Concordo, por isso que a gente já veio com o grupo de interlocutores no ano passado, né? E a gente segue agora, é uma tentativa, né? Não vai ser só na Câmara, a gente já está fazendo. Então, assim, novamente, se vocês puderem contribuir com propostas, tem o e-mail, tem o mapa colaborativo, e a gente vai dar, então, a possibilidade de apresentação de cada pessoa. A gente vai apresentar a nossa proposta, tá? Que ainda não está fechada. As pessoas pediram, mas envia as propostas. A gente justamente não queria vir com uma proposta fechada para justamente vocês falarem, mas já está fechado, vocês não aceitam mais nada. Não, calma. A gente justamente não tem proposta fechada para tantos temas, né? A gente vê problemas e a gente gostaria justamente que vocês falassem. Por isso que o nosso primeiro encaminhamento é que vocês participem através de envio de trabalhos e inscrição para apresentação. Aí sim vocês vão ter... Aí a gente vai ter que ver quantas inscrições a gente tem, né? E
para a gente poder ir, então, colocando por temática, né, separado por temática, não adianta falar, né, também por temas separados, então a gente vai incluir por temática, e aí a gente também pode passar um pouco do que a prefeitura está pensando sobre isso. É claro que isso exige um tempo da gente ver as apresentações, então a gente vai enviar esse material todo, se possível, até hoje de noite, ok? Eu acho que é isso. Então, se sobrou tempo, se alguém mais quer falar, fiquem à vontade. Não, a Emília deu um retorno aqui que já estava contemplada pelas falas anteriores e certamente, portanto, também já foi respondida aí pelas nossas reações. A Valéria falou que talvez poderia esclarecer, acho que alguma coisa dessa integração com o Plano Municipal de Habitação, né, Valéria? Pode ser, pode ser. Sim, a gente fez inicialmente, em fevereiro, um levantamento de todos os planos setoriais que existem na cidade, até pensando muito no título 1, que esclarecendo já aqui que o título 1 trouxe do plano de 2011 todas as políticas setoriais que estão no plano de 2011, no título 4. A ideia é a gente simplificar, territorializar e cruzar mais essas políticas setoriais com a política urbana e deixar a cargo dos diversos planos setoriais que já têm publicados e outros em elaboração, o que for, o que disser respeito especificamente àqueles planos, tá? A gente também tem um compromisso, isso foi falado ontem no grupo 1, a gente tem todos os links para acesso a esses outros planos setoriais, vamos publicar isso também na nossa página, em algum lugar como material de apoio, a gente vai identificar com a equipe da tecnologia do IPP onde vai ser melhor, mas vamos dar divulgação a isso para que vocês possam acessar. A equipe da Secretaria de Habitação está trabalhando conosco com pessoas designadas para os 6 grupos, tá? Então, eles estão em paralelo, desde 2019, elaborando um plano de habitação, mas há um trabalho bastante convergente com o plano diretor. Então, eles estão acompanhando. Nós temos aqui também diversos representantes, a Andréia Pulice e outros colegas do IPP também, que estão à frente do grupo de melhorias habitacionais, que está acontecendo já desde o início do ano, com previsão também de encerramento próximo, mas que também está trabalhando. Então, na verdade, eu queria deixar claro que nós temos técnicos da prefeitura atuando em diversas frentes de trabalho, mas nós estamos fazendo todo o possível para organizar tudo dentro do plano diretor para que as coisas fiquem mais sintonizadas, digamos assim. E o plano de habitação é essa mesma situação. Há um esforço do secretário Fajardo, junto a todos os outros secretários, em relação ao Código Ambiental, em relação ao plano de habitação, para que a gente tenha uma complexidade menor, ou a gente busca a simplicidade aqui no planejamento para ser mais eficiente para o que a população realmente precisa, tá? Eu queria só passar esse esclarecimento. Quero mais uma vez agradecer a todos, acabar aqui minha fala, agradecendo a todos pela participação. Estamos nos organizando para passar o material, fazer também o envio dos e-mails de convite também com antecedência, então vocês vão perceber que o envio do e-mail para a semana que vem vocês já vão receber com bem mais antecedência do que foi esse primeiro. As reuniões plenárias devem acontecer pelo menos a cada 2 semanas, às sextas-feiras, vão ser enviados outros convites, e a publicação, então, do material novo, de qualquer eventual correção também dos nomes dos participantes e tudo, será feita na plataforma às sextas-feiras, tá? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Valéria. Acho que, Bruna, vou deixar você fazer o encerramento aí. Só queria reforçar uma coisinha rápida que a Andréia colocou ali no chat, talvez tenha passado perdido. O esforço de atualizar aquele site, são 6 grupos, tem a parte geral, é bem grande. Então, a gente está concentrando isso ao final da semana, em geral, nas sextas-feiras. Tem uma parte de material que é mais simples, que é uma parte de Google Drive, que a gente coloca material, que a gente consegue atualizar de forma mais ágil. Mas a atualização geral do site, muita coisa vai ficando para o fim da semana, tá? A gente vai tentar ser mais ágil aí com essa parte dos documentos e materiais, e a gravação da reunião também, essas coisas. É só esse esclarecimento. Não, é isso. Eu enviei novamente então, essa nossa primeira enquete, tá? E aí eu vou enviar novamente por e-mail também, tá bom? A gente vai fechar essas respostas até 17 horas para que eu possa fechar
Então, a apresentação e disponibilizar para vocês nesse Drive. E eu vou mandar todos os links no e-mail. Vai ser um e-mail grande, gente, mas vai ser um e-mail completo. Então, assim, eu solicito novamente que vocês leiam completamente o e-mail. Eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo. A Fabiana, que também está aí moderando, está me perguntando quando é que precisa fechar a gravação. Mas eu acho que é isso, gente. Obrigada a todos. A gente espera caminhar aí. E até a próxima terça. Tchau, tchau. Pode fechar, Fabiana.